Oi, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Este é mais um vídeo do canal Relatos de Experiências Projetivas. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Amor. Bem, hoje eu irei narrar algumas experiências que ocorreram comigo de manhã. E também irei te dar dicas de alguns livros sobre o tema projeção astral e espiritualidade. Estes livros, eles são clássicos deste tema e é praticamente obrigatório você conhecer eles. Esses livros estão disponíveis em PDF e também em livro impresso. Eu irei primeiro narrar, a experiência que ocorreu comigo. Mas antes, não se esqueça de deixar um like. Ou se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Vai lá, deixa um joinha e se inscreve. Aí você recebe a notificação de todos os vídeos. Então, vou começar primeiro pela experiência que ocorreu comigo. Hoje eu despertei, por volta das 3 horas da manhã, ou era 3:30 da manhã. Eu costumo, despertar neste horário, todos os dias. Mas geralmente eu consigo, assim, ou dormir logo depois, ou ter algumas experiências. E foi o que ocorreu comigo. Mas não foi assim de cara que eu tive essas experiências. Eu despertei às 3 da manhã e fiquei um bom tempo na cama sem conseguir dormir. Aí eu fiquei lá, rolando na cama, pra lá e pra cá. E aí, de repente, eu fiquei assim num estado que eu não sabia distinguir se eu estava fora do corpo ou se eu estava no corpo. Eu fiquei assim, zanzando pela minha casa. Achava que eu estava no corpo físico, mas, claro, eu estava fora do corpo. Pois que a minha casa se mostrava um pouco diferente, do normal. Mas eu não estava assim muito consciente e para mim não havia diferença. Aí aconteceu uma coisa assim que me assustou. Eu vi meu irmão correndo assim na minha direção e passou correndo assim do meu lado. E como sabe, meu irmão ele dorme, junto comigo no quarto. Aí eu tomei aquele susto e aí eu perguntei. Aí eu chamei por ele. Onde você vai? Onde você vai? E despertei, no corpo físico. Só aí, depois de voltar ao corpo, eu percebi que eu estava fora do corpo. E que meu irmão, talvez ele estava também fora do corpo, e passou correndo do meu lado. E aí depois eu fiquei ainda algum tempo na cama, sem conseguir dormir de novo. Mas aí eu tive outra experiência. Eu me vi de pé em um lugar assim, eu não sabia onde estava, Eu me vi de pé, fora do corpo, sabia que eu estava fora do corpo. Só que eu senti uma coisa estranha. Eu sentia com os meus pés, que eu estava em cima do meu corpo físico, caminhando sobre o meu corpo físico. E eu sentia o meu corpo físico sobre os meus pés. Só que eu não enxergava nada. Aí eu resolvi investigar meu corpo. Aí eu abaixei e comecei a tocar a minha cabeça e o meu rosto. Cheguei bem pertinho, Senti a respiração do meu corpo físico, do meu rosto, da minha cabeça. Muito interessante. E também a temperatura, Eu estava numa temperatura média, nem quente nem frio. É muito estranho. Entretanto, eu não consegui enxergar, Tava escuro demais e a minha visão talvez não estava perfeita. E aí, no momento, eu percebi que meu corpo físico se mexeu, assim, virou.
E aí eu fiquei assim meio assim, em dúvida, né? Se eu estava tocando mesmo o corpo, mas era realmente meu corpo, meu rosto. Eu senti a barba, senti o cabelo. É uma experiência muito estranha. Entretanto, eu nunca tinha visto o meu corpo assim fora do corpo físico. Toda vez que eu saio, eu tento me afastar, né, do corpo, para não ser atraído para ele. E dessa vez eu consegui investigar um pouco, né, mas infelizmente não consegui enxergar. Quem sabe na próxima vez eu irei tentar investigar e enxergar meu corpo físico. Agora eu irei dar as dicas de livro. São 6 livros que você deve ter em sua estante virtual ou em sua biblioteca. Estes livros são clássicos sobre viagem astral. E o primeiro deles é Projeção do Corpo Astral. O autor é Howard Carrington e Sylvan Muldon. Estes autores, eles são pioneiros da projeção astral. Eles são os primeiros que escreveram sobre este assunto da forma como conhecemos hoje, através de relatos e da descrição do fenômeno. Porque antes deles haviam apenas escritos feitos pelos ocultistas ou místicos do século XIX e século XX. E estes autores místicos, como Eliphas Levi e muitos outros ocultistas, tem também a Helena Blavatsky, eles escreveram muito pouco e de uma forma assim meio cifrada e difícil de entender. E muitos ocultistas falavam que era perigoso, né, a viagem astral. E Sylvan Muldon veio desmistificar este tema. E depois deles, todos os escritos sobre viagem astral foram inspirados neste livro. Vale a pena você conhecer e ler. Pena que é difícil achar em PDF. Eu achei assim apenas um em PDF, mas a qualidade da tradução era muito ruim. Mas pode ser que você ache fácil em sebos ou nas livrarias. Enfim, o número 2 é Viagens Fora do Corpo, de Robert Morrow. Robert Morrow escreveu nos anos 70 este livro. E muito interessante que Robert Morrow ele não tem nenhuma origem assim do meio místico ou religioso. Ele começou a ter experiências através de estados vibracionais. E ele aos poucos ele descreve neste livro como ele iniciou, né? Depois de Robert Morrow vem Projeções da Consciência de Valdo Vieira. Valdo Vieira é o mais importante autor do tema. Ele fundou a sua conscienciologia e a sua projeciologia. Outro livro interessante é Iniciação, Viagem Astral. O autor é João Nunes Maia. Este livro ele é um livro espírita. E ele é muito interessante você ler porque ele é um livro mediúnico. Né? Ele foi ditado pelo espírito de Lancelin, que é um dos espíritos que é da equipe do Miramês, o famoso espírito Miramês, que é ligado à projeção astral. Vale a pena você ler porque ele mostra a visão do lado espiritual sobre o assunto. Como é que ocorrem as
viagens astrais e como se formam as equipes que são os amparadores e que patrocinam, né, a viagem astral para poder fazer o socorro espiritual. Depois deste, o número 4, vem o número 5, que é Aventuras Além do Corpo, de William Buhlman, outro autor americano. Ele também, como Robert Monroe, ele começou a escrever as suas experiências no final lá dos anos 70 e ele narra, né, as diversas experiências dele desde o início até a maturidade. Ele também neste livro ele fala um pouco de física quântica e de técnicas. Vale a pena você ler este livro. Tem algumas técnicas interessantes e algumas coisas interessantes. William Buhlman ele ainda é vivo, né? Diferente de Robert Monroe e Silva Mudon, que já faleceram. Ele tem acho que uns 80 anos, eu não sei, ou menos, 70 e poucos anos. E ele ainda tem conteúdos dele na internet sobre o tema, só que acho que a maior parte é em inglês. Mas é muito interessante esses autores americanos porque nenhum deles tem origem mística ou religiosa. E todos eles mostram que a projeção astral, você não é necessário ser místico ou religioso ou ter algum pré-conhecimento espiritual. Na verdade, como o Robert Monroe, por exemplo, era ateu ou cético, não tinha nenhum pré-conhecimento do assunto. Outro autor muito importante, né, para nós é o Wagner Borges. Hoje praticamente todos conhecem Wagner Borges, pois é um dos maiores especialistas do tema viagem astral. E Wagner Borges ele segue uma linha assim um pouco mais mística, um pouco mais espiritualista. E ele foca, né, nessa parte oriental, mística oriental, espiritualista. E este livro é Ensinamentos Extrafísicos Projetivos. Ele foi inspirado, né, pelo espírito de Sanat Kummat, que é o espírito ligado, né, à religião oriental e ao Antigo Egito. E este livro é muito interessante, pois fala ali, né, dos temas como mantras, os chakras, de uma forma assim um pouco mais espiritual, espiritualista, e menos voltado assim àquela parte teórica. Esse livro é muito bom, eu gostei, pois que a parte espiritual também é muito importante, não só a parte fenomênica. Vale a pena você conhecer este livro e está disponível facilmente no site da IPPB, que é lá a organização do Wagner Borges, e tem ali outros escritos dele disponíveis. Enfim, esses foram os livros que você deve conhecer e estudar sobre o assunto. Bom estudo para vocês e espero que vocês tenham gostado. Irei voltar no próximo vídeo com mais relatos e dicas. Não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. É muito importante para que o canal cresça. Eu vou nessa. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Fui.